sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Papai da glória, nós vamos ler a partir do 36 ao 39, para a gente se ambientar nesse ambiente de restauração que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Papai, meu Deus, que coisa linda. Senhor, que presença santa, hein? Meu Deus. Podemos? Amém? Com misericórdia? Amém? Quarta-feira eu venho. Eita. É nossa escola bíblica, amém? Que coisa linda, hein? Papai da glória. No devido tempo, no versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que o segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava do rego, e que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ei, Deus de poder e glória, Pai santo, justo e verdadeiro, Senhor. Tu é aquele, Pai amado, que manda fogo do céu. Tu é aquele, Pai amado, que aguarda, Senhor Deus, os momentos, Pai amado, dos nossos sacrifícios pessoais, Pai. Para, Senhor Deus, nesse tempo moderno, Pai, nesse momento, ao conservirmos o Teu Filho amado, Senhor Jesus. Pai amado, que nós venhamos, Pai amado, nesta noite, Senhor Deus, chegar às Tuas narinas, Senhor Deus, pela fragrância de Cristo. Deus de poder e glória, nos ensina, Pai amado, nesse momento, Pai amado, Senhor Deus, do profeta Elias, Senhor, onde ele foi chamado, Senhor, para fazer uma obra grande, Senhor, para que ele foi chamado, Senhor, para restaurar, Senhor Deus, o lugar do culto do Teu povo, Senhor. Nos ensina, Pai, o detalhe desse altar, Pai, para que venhamos compreender com a nossa vida pessoal, Pai, aquilo que é necessário, Pai, para restaurar o nosso altar diante de Ti, Pai. Não nos deixe ficar, Senhor Deus, com o nosso altar quebrado, Senhor. Nós queremos estar restaurados por completo na Tua presença, para que, Senhor Deus, não sejamos impedimento para a Tua obra em nossas vidas, Pai. A obra que o Senhor tem com a nossa família e até mesmo com a nossa parentela. Fala conosco por graça e bondade. Confessamos como corpo Teu, Senhor Deus, total dependência do Teu Santo Espírito nesta noite, para agir, falar em Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, por graça e bondade. Fala conosco, Senhor. É isso que nós oramos, queremos nesse momento, já desligando, Pai amado, toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, para que possamos ter a liberdade de pregar a Tua palavra até o final. Aleluia. É isso que nós oramos crendo, pelo poderoso nome de Jesus, o Nazareno. Meu Deus. No devido tempo, Deus tem os seus tempos preparados para que nós venhamos compreender como estamos na presença do Senhor. Nesse momento, o povo de Israel, ele passava várias dificuldades, porque o povo de Israel tinha esquecido quem era o Deus de Israel. As facilidades do dia, de tudo aquilo que se apresenta, na oportunidade onde nós chegamos, onde até o Senhor nos leva, vai fazer-nos compreender quem está naquele local, nos aguardando para a conclusão da promessa. Perfeito? Porque você tem que compreender, aonde você for, Deus sempre te aguarda na chegada. Mas você vai dar atenção ao Senhor quando chegar naquele grande dia, na totalidade da tua promessa? Ou você esqueceu que você é um altar do Senhor? A glória é dele. Pode passar pela minha e pela tua vida, mas a glória sempre será dele. Agora, neste momento, de forma linda e maravilhosa, nós vamos compreender porque nosso amado Elias, o profeta, ele orou dessa forma. E qual o tema hoje sugestivo desta noite? Está aí o tema? Restaurando o altar. De novo? Restaurando o altar. E você sabia que essa palavra restaurar, no original, tem sentido de uma cura? Pode ser uma cura de uma doença, cura de uma ferida, ou das angústias individuais que permeia a nossa vida no nosso tempo.
E o altar é o local onde você apresenta para o Senhor das melhores coisas que você tem na tua vida. Quando você começa a compreender que chega um momento que você tem que restaurar o seu altar, para que você não seja impedimento para a obra do Senhor. Quando essa palavra chegou no meu coração, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para fechar o ano, né? Que coisa linda! Essa é a minha última participação deste ano, ao domingo na igreja, e eu não tinha uma palavra. Mas de repente eu estava numa semana que estava passando ali as circunstâncias, andando as coisas do nosso dia a dia, do mundo circular, né? E quem não tem aquele boleto, né? Eita Deus! Ah, papai da glória! Aí chegou um momento em que eu fiquei meio angustiado, porque eu queria fazer, mas aquele recurso só chegaria depois. Queria adiantar, mas não teria como naquele momento. Aí você fica aperreado, né? Aí você fica assim pensando, meu pai. Aí eu falei, Senhor, eu não quero mais passar por isso, pai. Eu não quero adiantamentos nem nada. Eu quero agora, eu peço, Senhor, que o meu salário seja um milagre. Na sua presença. E daqui a pouco eu estou indo trabalhar e me aparece um short, né? Um vídeo curtinho. E o varão me fala com essa seguinte sentença: meu amado, restaure o teu altar, porque tudo aquilo que Deus tem para a tua vida chegará à tua presença. Pegou forte.com, meu Deus, bateu nas minhas pernas. Falei, isso é restaurar o altar, não foi? Aí eu falei com o pastor João, não sei porquê, o Senhor está falando comigo sobre altar, a semana toda altar, restauração. Aí eu parei à noite, cheguei, né, depois de um dia, fiquei lá no meu cantinho da sala com minha Bíblia, né, velhinha, pedi ao Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, Pai? E aí surgiu essa palavra. E para entendermos esse momento do altar, nós temos que ir um pouquinho mais atrás, tá bom? Para amassar os temperos, vamos lá no livro de Levítico. Aí até a nossa ministrante falou que o fogo arderá continuamente no altar. E olha, não é vaso de planta não, hein, varão? É, papai, faz parte da nossa introdução para nós compreendermos esse momento. Levítico 6, amém. E o detalhe, Levítico, Madu, sabia que Levítico é a cartilha do povo escolhido? É o manual do sacerdote. É ali as orientações que o povo tinha de como sacrificar ao Senhor. Em Levítico 6, que é um clássico, no versículo 8 nos diz mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, e o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela manterá aceso o fogo do altar. E um detalhe, o que é o holocausto? Todo mundo sabe o que é o holocausto? Quem? Pastor, o holocausto não é um sacrifício? Amém. Mas literalmente o holocausto quer dizer aquele que sobe. O fogo transformava o sacrifício em aroma suave. O holocausto é o sacrifício completo, onde ali aquilo que era colocado sobre o altar era consumido pelo fogo. E Deus recebia como sacrifício. E olha um detalhe aí, no versículo 12, dando salto aí para o futuro. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Porque cabe o sacerdote manter a chama acesa. Cabe o sacerdote manter a chama acesa. Por quê, pastor Lulinha, no meu coração? Porque o primeiro fogo foi divino. Quando Deus fez aquele momento onde orientou Moisés para fazer o sacrifício, o primeiro fogo que desceu do céu, é Deus compreendendo e falando, agora vocês estão próximos de mim. Porque o fator do fogo, além de transformar aquele sacrifício em aroma suave, ele espiava pecados. O homem estava longe, agora pode se aproximar de mim. Porque aquilo que estava na sua vida foi tirado.
Agora você pode aproximar. Meu amado, quando mais você se achega a Deus, mais Ele se aproxima. Mas quando você compreende quem Ele é, os seus sacrifícios, e expõe a tua vida ao fogo do Senhor, Ele transforma a tua vida em aroma suave. Quanto mais você se aproxima, Ele aspira a tua vida. Quando você mais se achega, Ele vai sentir, meu Deus, que fragrância é essa? É o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, a nossa vida com seu fogo purificador. Aleluia, glória a Deus. Tirando as dificuldades, tirando aquela palha, tirando tudo aquilo que é dificuldade para a obra do Senhor, não só na minha vida, mas todos aqueles que nos cercam. Meu Deus, que coisa linda. E ele fala aqui também, ó, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Hoje a gordura nós não temos mais, é a unção sobre a nossa vida. O fogo do Senhor vai fazendo com que a unção que está sobre a nossa vida seja o combustível para que o fogo do Senhor permaneça sobre a tua vida. E dia após dia, a sua vida é a lenha sobre o altar, porque o sacrifício é Cristo. Por isso você tem que ter o combustível, preparar todo o ambiente para que o fogo não se apague. E como Clarinha falou no versículo 13, olha aí, ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E é bacana que o arderá e apagará, no nosso português, na simplicidade, é futuro do presente. É uma ação de positividade que você vai, viver. Se compreender qual o seu papel no sacrifício ao Senhor. Meu Deus, que coisa linda, amém? Então aí, nesse sentido, nós estamos começando a compreender qual é a responsabilidade de um altar. Porque o altar, ele tem que receber fogo do Senhor. Mas se o altar estiver quebrado, ele pode ter até lenha, mas o fogo não chega. Papai. O altar quebrado não é instrumento para trabalhar com o Senhor. Eu não posso chegar de qualquer maneira na presença do Senhor. Eu não posso chegar com um altar quebrado. Eu tenho que chegar diante do Senhor com um altar restaurado. Meu Deus, meu Deus. Oh, a gente vai dar um salto para o futuro. Agora nós vamos voltar para o primeiro livro dos Reis, mas agora a gente vai ambientar no capítulo 17. Agora vai entrar em cena o chamado do profeta Elias. Tranquilo? Show de irmão. Tá vendo? Estou correndo muito, tá tranquilo? Amém. Tá vendo? Mora no meu coração, hein? Ah, papai da glória. Amo esse profeta porque o teu nome dele é sugestivo, né? Elias quer dizer o Senhor é Deus. Deus tem os seus preparados, Deus tem os seus separados, Deus tem aqueles que de tempos em tempos ele levanta. Meu amado, a dificuldade se levanta, Deus levanta um profeta. Porque o profeta é aquele que traz de Deus para entregar para o povo. Meu Deus, que coisa linda. Olha no versículo 1 do capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, nesse livro histórico. Que coisa linda. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E um detalhe, Elias, o tesbita, né, Aline já fez assim, né? Você conhece Tisbé? Já ouviu falar de Tisbé? Você já foi ali em Tisbé? Você já foi no resort em Tisbé? Já passou férias em Tisbé? Meu amado, nem na geografia bíblica tu encontra, mas Deus sabia onde ele estava. Deus, na geografia bíblica, ele sabe aonde você está, para te chamar para a obra que ele tem te chamado. Ele sabe onde está. Ele chamou esse homem de Tisbé. Onde é Tisbé? A Bíblia registra, mas não é registrada nem na geografia bíblica, não é isso? No seminário tu viu isso? Não viu? Encontrou lá Tisbé no seminário, lá em 2002, tu viu? Não. Ih, papai, não. Para você ver aqui, ó, essa procura não está, mas Deus encontrou esse homem lá. Chamou para que esse homem fosse boca de Deus. Por quê? O povo escolhido tinha recebido uma terra que manava leite e mel. No dia eu estava conversando, que coisa linda, né?
Esse leite, a gente sempre pensava, leite de vaca, não, é leite de cabras. E o mel é mel de tâmaras, não é daquela abelhinha bonitinha, né? Aquela, né? Aquela que tem, né? Era amarelinha e pretinha, não. Era o que? Mel de tâmaras, mostrando que de tudo que você teria ali, seria extraído da terra. Glória a Deus. Mas só que a dependência era para Deus. E não das divindades que eles iam encontrar quando chegassem lá. Salvou. Chega nesse momento, por que entra em cena Elias? Porque um bonitão de um rei chamado Acabe. O pai dele morreu, meu Deus, só foi a misericórdia do pai. E Acabe foi a misericórdia do pai em dobro, né, levado ao cubo, de fazer tudo aquilo que era errado diante do Senhor. Ao ponto que o Senhor, meu amado, eu vou fazer minha palavra valer. A minha palavra diz, Deuteronômio 28, 23, se entrar na desobediência, o céu virá bronze, a terra virá ferro. Você não tem chuva, você não tem colheita. Aí o nosso amado fala aqui, ó, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva, bronze haverá nesse ano, segundo a minha palavra. Meu Deus! E o profeta de Deus faz uma sentença em Israel, o céu fechou, a terra não dará mais o seu fruto. Meu Deus! E lembrando o orvalho do jardim, né? Maravilhoso, aqui de Adão. Você fica aqui, né? Quando a pastora de manhã está com aquele copo de Dubai, né? Tomando aquele café, ela é a primeira vez os orvalhos ali da jardim de Adão, né? Aquele orvalho que teve na noite. E ela teve certeza que Deus visitou no orvalho da noite Adão, não foi isso? E quando teve essas chuvas dessa semana, que coisa linda, ela viu o gramado tudo molhado, porque o Senhor visitou com a sua chuva, mostrando que sobre Adão o céu não é de bronze. Eita, o céu está aberto para que a glória desse milagre aconteça neste local. Que coisa linda. Mas agora chega neste momento que Deus entra naquela sentença maravilhosa. Fecha o céu. Você é boca de Deus. Fala para eles que agora o céu está fechado. E agora você, meu profeta, eu vou esconder. Quando você estava escondido em Tisbé, onde ninguém te encontrou, agora eu vou escondê-lo na minha presença. Agora vai e se esconde lá na torrente de Querite. Vai num lugar ali que ninguém conhece, mas lá eu vou mudar a natureza das coisas. Um corvo vai te alimentar de dia e de noite, com pão e carne. E você vai beber água da torrente. Da onde que ele vai beber água? Da torrente. E o que é uma torrente? Torrente é um rio que surge a partir das chuvas abundantes. Ué, pastor, mas não fechou o céu? Ele ia beber daquela água enquanto tivesse ainda chuva. Mas como fechou, chegaria um momento que aquela torrente ia secar. Por isso que Querite quer dizer lugar da separação. Agora esse profeta foi separado. Agora mesmo que o povo está sendo tratado, o profeta está sendo cuidado por Deus. Porque boca de Deus tem cuidado do céu. Meu Deus, meu Deus. Chega um momento quando a torrente, isso eu estou aqui adiantando, dando uma de historiador para adiantar aqui o pacote. Daqui a pouco chega um momento que a torrente seca e agora, meu amado Deus, dá uma palavra para ele, vai que tem uma viúva que vai te sustentar. Meu Deus! Ele leva aquele profeta para ser sustentado por uma viúva. Quando ele chega, minha amada viúva estava na prova, pegando 2 cavacos, 2 ali, com um punhado só de farinha, outro de azeite, porque ela ia fazer um bolo para o seu filho, e ela descreve que, meu amado, eu não posso ceder esse bolo que você pediu para que eu venha fazer. Eu vou comer isso que sobrou, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer esse bolo e eu e meu filho vamos morrer. Aí o profeta fala o quê? Assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, até o momento que retornem as chuvas, entre aspas, para fazer, o Senhor vai se sustentar, porque você me sustentou. Meu Deus! E aquele homem é sustentado pela aquela viúva, onde a farinha e o azeite não faltou, enquanto teve esse tempo
das dificuldades que Israel estava passando. A minha amada, mesmo que você sustente o profeta de Deus, as circunstâncias do dia mal chegam na sua vida. Você acredita que o filho daquela mulher teve um mal súbito e morreu? Mas só que, graças a Deus, havia um homem de Deus naquela casa. A mulher angustiada fala: o Senhor trouxe a minha memória as minhas iniquidades e agora meu filho morre. Agora Elias, boca de Deus, fala para o Senhor: até essa varoa que me ajudou, o Senhor traz essa dificuldade que está tendo em Israel. E ali ele ora e pede: Senhor, devolve a alma para este menino. Ele subiu 3 vezes sobre o corpo daquele menino. E o Senhor restabeleceu a vida daquele menino. E o profeta fala para a mulher: mulher, aí está o teu filho. E aí ela fala e diz: agora vejo que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Meu Deus. Porque no tempo das escassez, meu amado, Deus ainda está operando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, para nos informar que Ele não esqueceu de nós. Nesse salto para o futuro, ainda nessa introdução, no capítulo 18, primeiro versículo, passou-se 3 anos. Passou 3 anos. Parece que passou 3 anos, mas se passaram 3 anos. Ei, papai da glória. Passaram-se 3 anos. Olha o versículo 18, capítulo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias. No 3º ano, meu Deus, já passaram 3 anos. Fabiano, passou 3 anos. Imagine 3 anos, Senhor Vato. 3 anos sem chuva. Meu Deus. Dizendo, no 3º ano, dizendo: vai, apresente a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Meu Deus, a fome agora é extrema em Samaria, meu. No lugar de adoração, onde lá em Samaria eles adoravam quem? Baal e Acera. Meu Deus, não é? Mas Baal não é o senhor da tempestade? E Acera, a deusa da fertilidade? Eita! E de tempos em tempos eles não promoviam um casal das tempestades com a fertilidade para trazer a abundância naquele local? Mas por 3 anos, pela palavra do Senhor, da boca do seu servo, o céu estava fechado e a terra não dava o seu fruto. Vai, Clarinho, fica. Vai ou fica. Deus mostrando e tratando com todo mundo. Estava ali os profetas de Baal. Estava ali os profetas de poste ídolo, entre aspas, de Acera, sentados e se alimentavam na mesa de Jezabel. E agora Elias se apresenta a Acabe, falando que queria ter um particular com ele. No meio do caminho encontra logo Obadias, não é isso? Que havia cuidado no tempo da estiagem de 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 no outro, dando eles pão e água, sustentando para que ele não fosse encontrado por Jezabel. E Elias fala para ele: avisa Acabe que eu quero dar um particular com ele. Que isso? Não pode ser comigo não. Vai dizer que de repente o Espírito do Senhor te leva para outro local. Na hora que eu dei a boa nova, ele vai me matar. Não é isso? A forma de Elias, porque todo mundo sabia que Elias apareceu, mas a coisa estava escondida na mão do Senhor. Agora chega neste momento, Elias se apresenta mais uma vez a Acabe. E agora ele faz um convite maravilhoso, nesse salto para o futuro, no versículo 17 do capítulo 18, estamos fechando a nossa introdução. Olha que coisa linda, vendo, disse, quem vendo o quê? Agora Acabe vendo Elias, vendo, disse-lhes: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que come na mesa de Jezabel. Meu amado, agora o profeta faz o convite. Chamou os profetas para a briga. Agora chama Israel como testemunha. E você chama os profetas que comem a tua mesa. Que eu vou mostrar que o Senhor é Deus.
E ainda faz um pedido forte. E quando os profetas vão chegando de Baal e de Astarote, ele fala, separa 2 novilhos. Porque aquele que responder no sacrifício que colocaremos, você vai fazer o sacrifício da sua forma. Eu vou fazer, parafraseando, o sacrifício numa forma em que Israel vai ver. Aquele que responder com fogo é Deus. Aí o povo já não gosta, né? Aí já fala o quê? É boa essa palavra. Porque o pessoal quer saber o que? De briga, né? E nem no colégio é briga. Daquela. Agora sabe que o embate vai ser forte. Porque agora Israel começa a compreender que diante deles existe um homem de Deus. Israel começa a compreender que tem alguma coisa diferente. Porque esse homem não tem medo de Acabe. Esse homem não tem medo dos 400 profetas de Baal, nem os 400 profetas do poste ídolo. Alguma coisa tem diferente nesse tal de Elias. Agora chega nesse momento, meu amado, que coisa linda. Os profetas de Baal começam a preparar lá o seu sacrifício. Pega o novilho, parte como Elias disse que ele partiu, fez ali o sacrifício, meu amado, de manhã até meio-dia. De manhã até meio-dia, né, meu pastor? De manhã até meio-dia. Eles manquejando, né? Dando aquele espacinho lá diante do coisa, daquela situação, se retalhando, se cortando e nada. O Senhor não respondia com nada. O Senhor deles, que é de D minúsculo. E ali Elias já começa. De repente, esse Deus está ocupado, né? Pode estar atendendo alguém, né? Está dormindo, está atendendo alguém. Vai ver, não sei. Esse ano não atende a ninguém e eles estão lá. Nos atende, Baal, nos atende, Baal, nos atende, Baal. E nenhum fogo descia. Meu Deus. Agora chega o momento, quando chega depois de meio-dia. Agora Elias faz um convite para o povo. No versículo 30, esse convite. Chegamos agora no corpo da palavra. Aleluia. Qual o tema dessa noite? Restaurando o altar. Agora Elias vai restaurar o altar. E olha o detalhe dessa restauração. Foi essa conversa que eu tive com o Senhor nesta noite. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, já que estava em ruína. E a coisa que Elias faz antes de estabelecer o sacrifício, não é isso, Pati? Ele restaurou o altar. Ele restaurou um ambiente onde Deus veria um local onde seu sacrifício poderia ser aceito. Você vê que os profetas de Baal falaram do altar deles, só falavam de... Se você ler o texto, quando você fizer seu café com Deus, não com a xícara de Dubai da nossa pastora, mas quando você fizer aquele café com Deus maravilhoso, você vai ver que eles botaram lenha. Mas eles não falavam do altar, porque esse altar já havia sido construído pelo próprio Acabe há muito tempo. É o altar do fogo estranho. É o altar, meu amado, que você não vê, não sente e não presencia o quê? A presença do Senhor. Mas olha os detalhes desta noite. Meu Deus. No versículo 31, primeiro número desta noite. Por quê? Quando o Senhor me deu esse texto, me chamou a atenção 4 números desse texto. 12, 4, 3 e 2. Que isso? É numerologia, rapaz? Não. São detalhes do número que ele falou comigo para trazer à igreja. Olha que a Jesuscidência da palavra. Tomou no 31, tomou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Agora, o que Elias faz? Para reconstruir o altar, ele pega 12 pedras. É Jesus falando? Jesus deu um toque aí, não. 12 pedras. 12 pedras. Clarinha, ele pegou a primeira pedra, segunda pedra, terceira pedra, quarta pedra, quinta pedra, sexta pedra, sétima pedra, oitava pedra, nona, 10ª pedra, 11ª pedra. E quando eu estava lendo esse texto, esse 12 me chamou a atenção. 12 era a tribo.
mas 12 também é o que nós temos ao nosso favor. Alguém quer chutar? Essa é a ideia. No nosso ponto de vista, trazendo para o dia de hoje, as pedras do nosso altar é construído durante o ano todo. Dezembro é a 12ª pedra. Eu apelidei no meu coração, a pedra é minha. A pedra de você pode botar o nome que você quiser, porque vocês estão construindo o seu altar pessoal. Eu coloquei a minha 12ª pedra como a pedra de Judá. O leão da tribo de Judá é aquela pedra que faltava no meu altar. 12 são as pedras. 12 são os meses onde nós temos a oportunidade de nos restaurar diante do Senhor. E o ano não acabou. Glória a Deus. Estamos agora na fase da 12ª pedra. Aleluia. No momento da restauração, para que venhamos compreender e trabalhar e fazer com que o lugar do culto ao nosso Senhor seja o melhor possível. Aleluia. Meu Deus, essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estava aí, né, na minha fase, né, comprando meu material para voltar para correr, né? Aquela coisa, não. Todo mês eu separo um dinheirinho para comprar meu material para correr, é mistério. Aí quando eu vejo, está faltando um negócio para as meninas, não sei o que, eu pego meu dinheiro no meu short, tirei da minha blusa dry fit, para voltar a correr, eu boto em casa. Semana que vem, no mês que vem eu compro, aí tranquilo. Aí, meu irmão, essa semana eu estava assim, né, olhando sobre o altar, falei, não, vou ter que reconstruir esse altar, não posso. E essa é a pedra que eu tinha, o meu shortinho velhinho de corrida, a minha blusinha dry fit, meu Deus, toda puidinha, mas tá lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei, né, meu material, até a Bia falou, ih, ele voltou. Peguei meu shortinho, papapá, e aí fui lá embaixo fazer minha caminhada e fazer alguns negocinhos. Vocês acreditam que naquele momento que eu estava descendo, foi uma emoção muito grande, né? Parecia até o Rock Balboa, já viu aquele filme? Descendo e pá, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu fiz ali. Mas aí, sabe que você está fazendo os movimentos que você sabia fazer e daqui a pouco o corpo encaixa, aí você sente. Aí eu estava fazendo ali, né, o chamado afundo, né? Eu senti o quadríceps e o bíceps femoral. Falei, gente, legal. Aí daqui a pouco estou fazendo e vou fazer a flexão. Falei, gente, será que eu aguento fazer uma flexão, né? Depois, aí eu fiz as séries de 5. Falei, gente, que coisa linda. Gente, olha. Aí daqui a pouco estava aqui, né, um fone de ouvido, tocando louvor, e daqui a pouco começa a tocar aquele louvor. Ainda tenho fogo, ainda tenho lenha, né, para queimar no altar. Falei, ih, é mistério, mano. Aí vou fazer mais uma. Aí eu fiz, hein? Quando eu tomei um banho, a Masterchef da noite foi a Bia, que ela fez a janta, a Patrícia estava no Lucas, né, cuidando do nosso neto. Aí daqui a pouco que bateu, né, pastora? Bateu a famosa endorfina. Gente, há anos que eu não sentia isso. Aí tu fica relaxadão, falei, que benção, gente. Aí eu olhei, minha 12ª pedra, coloquei ali no meu altar, porque é pessoal. Amém. Você sabe aonde aquela dificuldade bate para que você venha reconstruir o seu altar de uma forma pessoal. Meu amado, até quando o vaso racha, você restaura o seu vaso quando racha. É de dentro para fora, porque você vai ver onde estava o vazamento, onde o óleo está escorrendo. Mas Deus é tão maravilhoso que no fundo do vaso tem um óleozinho que é o suficiente para que você venha se reerguer de novo. Amém. Não é isso? Então, estamos na nossa 12ª pedra. Glória a Deus. O ano ainda não acabou. Aleluia. Ainda há um tempo para que venhamos restaurar aquilo que estava em ruína, para restaurar aquilo que estava em dificuldade, para restaurar aquilo que estava quebrado, para que o Senhor tenha na minha e na tua vida o melhor lugar do culto. Ei, hein? Vocês gostaram, hein? É Deus trabalhando, porque Ele tem que trabalhar por dentro e por fora. Ele tem que trabalhar na nossa vida, né, Simone? Por dentro e por fora. Não vou tomar whey como o Madu toma, né? Aquelas situações que ela tem, né? Aquelas receitas, como é? Aquelas dietas, né? Balanceadas. Não, mas só que chega esse momento e você deve compreender aquilo que está no teu alcance, faça, para que o seu altar fique da melhor forma possível. Olha que coisa linda. E aqui no prolongamento, no versículo 32, com aquelas pedras, edificou o altar, em nome do Senhor. E depois fez um rego ao redor do altar tão grande para semear 2 medidas de semente. Meu amado, agora, ó, o que ele fez? Ele colocou as 12 pedras.
Perfeito? Agora ele fez um rego. Perfeito? Que é um canal. É um curso em volta do altar. E na Jesuscidência, essa palavra rego, curso, ou canal, no hebraico, ele tem outro significado. A Jesuscidência, nós não estamos restaurando o nosso altar. Essa palavra no original tem sentido de uma cicatriz, um tipo de cicatriz. Já viu quando você tem um corte muito profundo? Que a carne cresce e aquela cicatriz ela fica proeminente? No hebraico também é um tipo de cicatriz. Agora Deus estava restaurando, através daquele movimento em volta do altar, restaurando aquilo que o povo era para a sua presença. O ambiente da restauração do altar é um ambiente de cura, para você trazer aquele que estava longe para a proximidade não só da tua vida, mas da presença daquele que você serve de uma forma linda e maravilhosa. Por isso que quando bota no texto aqui, que o espaço foi tão grande, que você podia botar 2 medidas de semente. Aí que vem o segundo número da noite. Aí me chamou a atenção, 2 medidas, que mistério é esse? Eu fui buscar no original. Essa medida, na verdade, é o sentido de um tempo de excelência na semeadura. Você não vai jogar a sua semente de qualquer forma. E as sementes sempre apontam para o quê? Para um povo. Lembra lá de Gênesis 3,15, que na descendência da mulher, que é, ou algumas versões, da semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Perfeito? Quando você vai lá em Isaías 53, quando ele fala também do Isaías 53, versículo 10, fala sobre essa semente como povo. Essa semente sempre vai aparecendo como povo. E os dois? Isso que me chamou a atenção. Deus ministrou no meu coração. 2 aponta para o estado do homem: morte ou vida. Meu amado, nós temos a oportunidade do Senhor em semear em vida, da melhor forma possível, para que quando formos sermos semeados na morte, viemos gerar frutos dignos de um arrependimento. Está ali a Bia. Bia, faz aí. A Bia. Essa semana eu estava lembrando disso. Quando, antes da Patrícia ter a Bia, a Patrícia perdeu 2 crianças, não foi? A gente estava lembrando disso. E quando em uma, antes da Bia, que ela perdeu, ela recebeu uma palavra, que Deus estava dando para ela um presente. E aí a Patrícia começou a chorar, mas Deus me deu um presente e tirou meu bebê, é forte, né? E tirou meu bebê, e ali na simplicidade da palavra, eu falei assim: Patrícia, eu não sei que mistério é, mas a palavra diz que a semente tem que morrer para poder germinar. Foi? O que aconteceu? Quando ela foi fazer a curetagem, toda a dificuldade que ela tinha no útero foi tirada. Aí vem quem? A Ana Beatriz, ó, é um presente, ó, eita, apresentão. Ei, que presente, é meu bolo salgado, que até eu estou esperando o bolo salgado que me prometeram no teu nascimento, nunca chegou. Mas tudo bem, 21, né? Esse bolo salgado nunca chegou. E é mistério, para você ver que no ambiente nós temos que compreender que essa justa medida, essa dupla medida, é o detalhe da semeadura que Deus faz. Agora ele transformou em volta desse altar um rego, para agora aquilo que era separação, agora está começando a se aproximar do seu povo. Ele agora está curando a distância, curando a dificuldade. Meu amado, na frase do manual de frases do pastor Lulinha no seu coração, perdão é a menor distância entre 2 pontos. Deus nos perdoou, trazendo o exemplo máximo de perdão, que foi o seu filho na cruz do Calvário, né? Por isso que falam que perdão é um dos absurdos de Deus, né? Porque o ofendido perdoou o ofensor. E eu nem conhecia ele. Mas ele sabia que os meus pecados levaram o seu filho para a cruz. Como é que pode um negócio desse? Agora chega nesse momento, olha que forte. Voltando aqui no versículo 32, como aquelas pedras que o altar no Senhor depois fez um rego, e ao redor do altar tão grande para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha. Armou a lenha. Meu amado, quem arma a lenha somos nós.
que Jesus falou, que devemos tomar o quê? E segui-lo. Cada um tome sua cruz. E amado, às vezes nós temos que levar o madeiro sobre as nossas vidas. Lembra lá de Isaac, naquele caminho de Moriá, no caminho de Moriá, o lenho estava sobre ele. Aí ele pergunta ao seu pai: pai, nós temos a lenha, o fogo e o cutelo. Aonde está o cordeiro? E o detalhe, e o fogo e o cutelo estava com Isaac ou com Abraão? Estava com Abraão ou com Isaac e Abraão? Isaac estava com a lenha, Abraão estava com o fogo e o cutelo, não é isso? Porque o fogo está sempre com o pai. Então, o sacrifício que nós temos que fazer faz a nossa parte levar sobre as nossas vidas o nosso madeiro pessoal, o nosso sacrifício pessoal, porque o fogo está em Deus. Ele que vai fazer e bradar. E naquele grande dia, quando teve essa dificuldade, foi forte demais. Imagina, quando Abraão, hein, Luquinha, não é isso? Quando Abraão vai lá imolar o seu filho. O nome daquele termo no hebraico é Akedá, o sacrifício. E é forte. Por que esse Akedá? Porque Deus viu que no coração de Abraão ele já tinha matado o seu filho. Por isso que Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, fala que ele viu e cria que Deus era poderoso o suficiente para recobrar, para ele recobrar seu filho da morte, se Deus o tirasse. Por isso que Abraão é o pai da fé. Aleluia. E detalhe, hein? Aquela fé que eu gosto de lembrar que não é o creme de la creme, não é o Espírito Santo, é a fé natural. E hoje você tem o fogo do Senhor, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, te orientando para cada sacrifício pessoal teu. Quando você vai levar e preparar um ambiente para o sacrifício ao Senhor. Porque ele aqui armou a lenha. E o texto diz também que dividiu o novilho em pedaços no sacrifício. E a pergunta que está lá: por que um novilho e não um cordeiro? O cordeiro que não tira o pecado do mundo? Mas por que o novilho? Essa é boa, hein, pastor? Essa é boa. Por que o novilho em vez do cordeiro? Por que não o cordeiro, mas sim o novilho? Porque o cordeiro, ele é expiação de pecados, no sentido de perdão. O novilho era o sacrifício da reconciliação. Trazer de volta a comunhão que havia sido perdida. Glória a Deus. Olha que detalhe. O novilho é para restabelecer de novo a comunhão. Agora ele traz a lenha, traz o novilho e começa a colocar o novilho ali, partido em cima do altar. Meu Deus! Olha lá, e pôs o novilho em pedaços, pô-lo sobre ele e disse: enchei de águas 4 cântaros. Eu disse quanto? Quanto? 4? O 4 é o terceiro número desta noite. Olha que coisa linda. Disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse: ainda fazer a segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazer a terceira vez e o fizeram. A terceira vez, meu amado, ele pegou 4 cântaros de água e derramou 3 vezes sobre o altar. O que esse 4 representa para as nossas vidas nesse momento? Aline falou que as pedras sempre veio com uns 12 meses. O que tem nos meses que... Eita, vocês são bons de Bíblia, hein? Aí vocês vão falar assim: pastor, forçou, hein? Eu não consigo ver esse 4 aqui. Cântaro é 4, cântaro é 4, cântaro é 4, mas Deus, ele tem a resposta sobre a sua palavra. Deixa marcadinho aí. Deuteronômio 11. Quando Deus fala, ele explica porque ele nos fala, não é isso? Olha que coisa linda, Deuteronômio 11, versículo 10. Enquanto vocês abrem, deixa eu beber uma aguinha de molhar. Melhor. Podemos? Olha que coisa linda. Porque a terra que passais a possuí-la
possuir não é como a terra do Egito, onde saíste que semeaste a vossa semente, e com o pé regaste como uma horta. Não entendi. Pastor, como regava a horta com o pé? Porque lá no Egito, eles abriam os canais com o pé, para poder regar aquilo que era a horta. E a horta no Egito era hortas terrestres, era rasteiras, nesse sentido. Olha que forte. No versículo 11, mas a terra que passara possuía a terra de montes e de vales. Da chuva do céu beberá de novo, hein? Da chuva dos céus beberá as águas. Terras que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei a chuva da vossa terra, ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais os vossos cereais, o vosso vinho, o vosso azeite, as primeiras e as últimas. Pastor, onde está o cântaro? As primeiras chuvas, que é a chamada chuva temporã, o primeiro cântaro, é no outono, onde ele rega a terra para você trabalhar a semente. Você vê que a segunda chuva que ele fala aqui, que é na primavera, é a chuva seródia. Estamos no verão ou ainda estamos na primavera? Estamos no tempo da chuva seródia. A chuva seródia na primavera é aquela que rega o grão, porque no verão vai haver uma colheita. Então Deus preparava o povo escolhido para cada momento trabalhar o seu cântaro, regar a terra, naquilo que era necessário para que ele viesse fazer a sua colheita. Hoje a nossa primavera, quem é a nossa primavera? Jesus é a primavera de Deus, é a nossa chuva seródia, ele que rega a nossa vida, meu amado. Ele que rega a nossa vida a cada momento. Quando você vai da primavera, né? Aí chega o verão. O verão ele se apresenta com a figueira que floresce, verdejante, para mostrar que o tempo está chegado para a colheita. Porque a figueira verdejante, ela tipifica o verão chegou, o sol da justiça brilha. Quando você passa do verão, não é isso? Qual é a próxima estação depois do verão? Vem. O outono. Volta de novo um dia de equilíbrio, o equinócio, onde os equilíbrios ali vai trazer agora a semente que foi semeada, agora que ela na verdade foi colhida no verão, agora ela vai ser retrabalhada no outono. Para que no inverno, quando chegar, vamos chegar ali em João 15, ele fala que Jesus é a figueira, é a videira verdadeira, nós somos os ramos, o Pai é agricultor. E que o texto fala que o Pai de tempos em tempos ele nos limpa para que viemos frutificar de novo. Mas aqueles que estão ainda na videira verdadeira. Agora que Deus está falando, meu amado, se vocês dependerem dos cântaros que eu dou como estação, vocês vão colher o ano todo. Vocês vão semear e colher, vão depender de tudo aquilo que vai vir do alto. Porque literalmente, sabe o que quer dizer chuva? No original, aquela que desce. O holocausto é aquele que sobe. A chuva é aquela que desce. Agora, Elias estava regando aquele altar. Um cântaro, 2 cântaros, 3 cântaros, 4 cântaros, fazendo o povo lembrar, meu amado, vocês têm que depender de mim, do início ao fim do ano. Amém. E as 3 vezes? É passado, presente e futuro? Alguém quer estar? Alguém? As 3 vezes. Porque são 4 cântaros, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Passado, presente e futuro? Não. É manhã, tarde e noite. Porque manhã, tarde e noite são constantes de tempo, onde você vai apresentar as suas causas ao Senhor. Eu gosto de falar que o dia é um kairós de Deus.
neste domingo nós vivemos um passado de uma manhã, vivemos agora há pouco um presente de uma tarde, hoje estamos no futuro de uma noite. Tudo isso no Senhor. E por que esse profeta jogou água em local onde tinha que bater fogo? Alguém quer chutar nesse sentido? Alguém? Ninguém? É simples, porque diz a tradição que o profeta de Baal, como eles botavam fogo, para dizer que Baal mandou fogo. Eles iam antecipadamente o local onde ia ser colocado, botava as brasinhas ali escondidas, aí falou, vai ser ali, aí botava, aí na hora que estava lá, eles puxavam ali, né, o truque, aí pegava fogo. Por que ele botou água? Porque a água purifica, a água revela, não tem fogo estranho. Aleluia. Se tivesse uma brasa ali, agora está apagada, porque eu vou mostrar que o verdadeiro fogo vem do alto. Glória a Deus. Porque Deus, na restauração do altar das nossas vidas, Ele vai mostrando que Ele é Deus em cada detalhe. Aleluia. Ele vai mostrando que é Deus do início ao fim do ano, para mostrar no ano vindouro que Ele já está no controle, porque Deus, que habita a eternidade, tem nome de santo, já nos aguarda em 2026. Meu Deus, que coisa linda e maravilhosa. Agora, voltamos para o texto. Agora você vê que Deuteronômio 11, que nós vimos, mostra as dependências dos cântaros. Não é isso? Vocês conseguiram ver o cântaro ali? De uma forma linda? 12, 4 e 3, hein? E 2, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou até repetir, no versículo 34, disse, encher as águas os 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse ainda, fazei segunda vez, e fizeram disso, mas fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego, meu amado. Agora, a água do Senhor, que tipifica a sua palavra, estava agora cobrindo o altar, cobrindo a lenha, cobrindo o rego, tudo aquilo, os novilhos, o novilho que estava ali partido, tudo aquilo agora estava cheio da água do Senhor. Porque Deus ia manifestar a sua glória de uma forma linda e maravilhosa. E um detalhe maravilhoso no texto, quando chegamos no versículo 36, no devido tempo, parece até brincadeira, sabe o que é isso no devido tempo no original? Devido tempo. Lembra que os profetas de Baal começaram a chamar a atenção, entre aspas, de Baal de manhã até meio-dia? Agora Elias, depois de meio-dia, chamou a Israel para a proximidade do altar. Olha o detalhe, hein? Elias chamou agora o povo para a proximidade do altar, no devido tempo. Meu amado, quando chega nesta hora, é cerca de 3 horas da tarde. Horário do sacrifício da tarde, onde o povo judeu falava que o Senhor era o Deus deles. Meu Deus! Agora Elias estava agora trabalhando e estabelecendo de novo o ambiente do culto, porque agora o povo foi chamado a restaurar o altar, a presenciar como o sacrifício ia ser feito, justamente no horário do sacrifício da tarde, onde o Deus era adorado, através do que? Do fogo no altar. Como pode um negócio desse, não é isso? Ah, Deus de poder e glória, que coisa linda. Olha que agora sim, ó, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje saber que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas. Segundo a tua palavra, fiz todas essas. Agora compreendemos que tudo aquilo que Elias fez foi segundo a palavra do Senhor. A reconstrução do altar, a feitura do rego, partir o novilho, os 4 cântaros, as 3 vezes, a medida de 2, separando ali aquele ambiente. Tudo aquilo foi direção do Senhor. Porque o Senhor, quando está na direção do culto, Ele dirige as nossas vidas em direção àqueles que ouvem, para que o Senhor venha cumprir aquilo que é necessário ser, meu amado, estabelecido. Meu Deus, meu Deus.
Olha que coisa linda. Responde-me, Senhor, no versículo 37. Responde para que esse povo saiba que tu é o Senhor. És Deus que fizesse retroceder o coração deles. Meu Deus, agora o povo tem sido gerado no coração do povo o arrependimento. Agora o povo começa a ver e cair em si que aqueles que eles serviam não tinham essa autoridade toda, né, Clarinha? Porque Baal nem a Sera tinha a autoridade que Deus tem. Meu Deus. No 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Olha que forte. Então ele consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus. Meu amado, o que eu falei no início, que o fogo transforma o sacrifício. Olha que detalhe, ele lambeu, o texto fala que ele lambeu, não, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto. O holocausto foi consumido, as pedras foram consumidas. Perfeito? A terra também foi consumida. Agora imagine aquele ambiente quando o fogo desceu, Pati. Não, Pati? Mas, amado, quando o Senhor mandou fogo do céu, tudo aquilo foi consumido, porque o holocausto é sacrifício completo. Só fica as cinzas. Mas que eu falei no início, que Deus transforma o sacrifício. O mesmo varão que me deu nas pernas, no bom sentido, quando deu isso, eu vendo um comentário sobre esse texto, ele falou algo que eu achei tremendo. Eu falei, gente, que coisa linda. E ele me fez atentar a algo maravilhoso em relação a esse momento. Porque quando ele consumiu o holocausto, além as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, ali, naquela situação, a água foi, mas só que a água não queima. A água com fogo muda de estado, né, Lucas? Para mudança de estado. De líquido, ela se tornou em vapor. E o vapor sobe. Ele sobe, se aglutina e torna o quê? Hã? No início ele falou que ia dar chuva, porque a chuva do Senhor, perfeito, é o sinal que a comunhão está restaurada. Agora a comunhão está sendo restaurada. O profeta agora começa a ouvir. Está ouvindo? Um barulho de grandes chuvas agora. Porque no coração do profeta, que é aquele que era primeiro a ouvir a palavra do Senhor, agora estava ouvindo o mover do Senhor no mundo espiritual do céu. Agora o Senhor, aquele barulho das grandes chuvas, era o Senhor removendo o céu de bronze. Aquele movimento, imagine você, o céu de bronze sendo movido, transformando em barulho de trovão. Meu Deus, que coisa linda. Ah, papai, olha no versículo 41. Então disse Elias: Acabe, sobe e come e bebe, porque já se ouviu no ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Então, porém, subiu acima do Carmelo, encurvado por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Meu amado, o moço do profeta não via nada, mas o profeta, ele ouviu no mundo espiritual que Deus daria chuva. Olha no versículo 44. A 7ª vez disse: eis que levanta no mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. Olha no versículo 45. De dentro um pouco o céu se enegreceu com nuvens e ventos, e caiu grande chuva.
E caiu grande chuva. A chuva é a sinal da restauração do Senhor. Agora, o altar restaurado. Deus abre de novo as comportas do céu. Meu amado, quando Deus restaura o nosso altar, Ele abre as comportas do céu. Amém. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida vai chegar, e melhor de tudo, do alto. Amém. A chuva do Senhor é aquela que rega a terra e Amém. faz a semente brotar. Meu Deus, que coisa linda. Estamos caminhando para o fim. Vocês são demais. Louvor, pode chegar? Papai da glória. A sétima, no 44 de novo, a sétima vez, diz: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não se detenha. Meu amado, chega no momento que o altar está restaurado. O altar agora, o Senhor aceitou o nosso sacrifício. Agora cabe nos fazer a nossa parte também. Hoje, quando eu estava revendo essa palavra, ele me lembrou um momento onde eu vi o fogo do Senhor. E eu ainda não tinha nenhuma ilustração para trazer. Essa eu já contei aqui, mas só porque o Fabiano veio, eu vou contar de novo. Deus, Ele chama-nos a restaurar o altar, não só pela nossa vida pessoal, mas para aquele que nós temos responsabilidade de fazer compreender que só o Senhor é Deus. E é bacana quando o povo de Deus falou, só o Senhor é Deus. Falou o próprio nome de Elias, né? O Senhor é Deus. Tipificando, olha, estava com a razão. O nome dele já falava aquilo que o Senhor é. Teve uma vez, né, naquelas lutas que nós tínhamos com a minha irmã, em que aquela semana parece que ela estava lá com Baal, né, Patrícia? A coisa estava uma coisa de louco. A Patrícia me ligou: Luiz, hoje a tua irmã está impossível, porque a gente sabia aquelas misturas que ela teve, na caminhada que ela teve, era uma coisa de louco. Minha irmã trabalhou muito no mundo espiritual das trevas. E naquele dia eu estava com raiva do inimigo. Já viu quando está com raiva do inimigo? Aí a Patrícia falou: Luiz, fui dar comida para ela, quase jogou a comida fora, aquela coisa toda. Eu falei: não, desde que à noite eu vou lá. E quando eu estava indo para lá, o Senhor falou audivelmente: olha, quando chegar lá, me confessa naquele local. E quando chegávamos lá na minha irmã, ela sempre estava conversando com alguém. Não tinha ninguém, mas ela sempre conversava com alguém. A gente sabia que era o mundo espiritual das trevas. Tanto é que ao ponto que um relacionamento que ela tinha, um quarto dela tinha um altar lá maluco, aquelas coisas lá. E nós falamos para o companheiro que ela tinha lá, que ele falava que era evangélico, mas na verdade ele servia a outros deuses. Eu falei: filho, vai ficar difícil para você. Ela está se reconciliando com o Senhor, ela não vai segurar os dois cálices. Se você está segurando dois cálices, aí ele falou assim mesmo: eu não bebo no cálice dele, não, eu só seguro para ele, o inimigo. E o que aconteceu? Durante a noite, o altar dele queimou lá dentro do quarto. E ninguém viu nada queimando na casa. Quem só foi irmão dentro do quarto, só para você ver o que Deus ia fazer naquela casa. Aí quando cheguei, eu falei para minha irmã: olha, agora eu não vou falar com você não, eu vou falar com outro. Cheguei no meio do quarto dela e falei: Senhor, eu sou o teu servo. Por essa palavra estou aqui, no mais alto das estruturas, na mais profundeza, na pequena brecha, onde tiver um demônio alojado. E quando eu comecei a falar, o mundo espiritual começou. E o ambiente ficou gelado. Isso eu estou falando para aquele que crê. O ambiente ficou gelado, ficou frio. E eu lutando, e o mundo espiritual das trevas falando, aquele movimento, na autoridade do nome de Jesus, sai! Aí daqui a pouco o ambiente esquentou, como o fogo do Senhor estivesse invadindo o ambiente. A minha irmã, que há muitos anos não falava comigo,
por causa da sua doença. Normal. Eu falei, Regina, não sei se você sabe, hoje eu sou pastor. Aí ela assim, falando normal, meu irmão, eu sei. Meu irmão, eu sempre te amei. Eu falei, Regina, não deixe que a sua vida seja fortaleza do inimigo. Hoje você está servindo o Senhor. Aquele que manda fogo do céu para que essa obra seja completa. Não deixe que a sua vida seja fortaleza do inimigo. E foi a última vez que eu falei com a minha irmã de uma forma consciente. Naquele momento, aquilo marcou a minha vida. Porque Deus, Ele traz o futuro de uma promessa, no presente de um arrependimento, no presente de uma restauração. Hoje, minha irmã está na glória. Dia 6 fez 4 anos que o Senhor recolheu. No dia que ela foi recolhida, fechei os seus olhos, troquei essa última fralda, coloquei o corpinho dela ainda no caixão, não foi? Fizemos o culto fúnebre, os pastores estavam lá e ainda pedi aos altos céus. Eu falei, Senhor, não sei nem se eu posso pedir isso, mas que meu pai saiba que eu cuidei de um dos tesouros dele, que só tinha eu e minha irmã para cuidar. A restauração do altar, meu amado, é para que o mundo espiritual saiba que você e eu somos do Senhor. E a promessa que Ele tem com as nossas vidas alcançará a nossa família. Que fica nesse momento. Clarinha vai estar agora louvando, o louvor que o Senhor colocou no coração dela. Os planos que foram embora. Bota a mão no seu coração.